Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre nos envolva a todos nessa noite, para iniciarmos uma linda lição do livro Vinha de Luz, intitulada Amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago 4,14. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida, contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra, em qualquer tempo, aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora, surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito em benefício da tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas do dia. Fechemos então os nossos olhos, busquemos elevar os nossos pensamentos, nos desligando da matéria, dos problemas, das preocupações meramente materiais. Que estejamos em sintonia com o plano maior, com a espiritualidade amiga, para que a mensagem e todas as bênçãos preparadas para nós nessa noite possam nos alcançar, corações e mentes, para nos dar a força, mas também o esclarecimento necessário para a caminhada. Que Jesus, nosso Mestre, nosso querido guia, esteja sempre junto de nós, para que, durante esta caminhada, não nos sintamos fracos, para que a nossa fé seja sempre firme e que caminhemos com determinação. Que Dr. Bezerra, nosso querido mentor, abençoe-nos a todos, abençoe o nosso querido falante da noite, para que ele seja inspirado naquilo que cada um de nós mais necessita. Fica conosco então, Jesus, em mais esta noite, na casa de Bezerra de Menezes. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo o nosso amigo, companheiro da cidade de Voporanga, o Adriano, que falará para nós. Bem-vindo e fique à vontade, Adriano. Boa noite para todos. É uma alegria estar aqui de volta nessa casa. E quando eu recebi o convite, me veio na minha mente falar sobre a fé, essa fagulha divina que nós devemos multiplicar, enriquecer com essas tantas idas e vindas, com a encarnação, né? Com essas vidas sucessivas. Ela foi colocada uma brasinha pequena, uma fagulha dentro de nós. E nós precisamos ir lapidando, cultivando essa força, essa fidelidade com Deus, essa amizade, né? Que vai crescendo com essas idas e vindas nossas a esse planeta Terra. Então é sobre isso, sobre o amadurecimento da fé que nós vamos falar, né? Para começar, não tem como pensar na parábola do grão da mostarda, né? A menor semente de todas, o grãozinho da mostarda, né?
E ela é falada assim em Mateus 13, 31 a 32. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu se aninham nos seus ramos, né? Então, o que simboliza isso? O crescimento da árvore representa a nossa evolução do espírito, a evolução espiritual, né? Então, a árvore passa por essas etapas todas. A árvore seca, a árvore frondosa e a árvore que começa a dar frutos, né? A gente passa por essas etapas todas. Com o tempo e esforço na prática do bem, o espírito vai evoluindo. Quando o espírito está bastante evoluído, é capaz de fazer o bem para mais pessoas. E assim como a árvore que cresce e pode abrigar os pássaros do céu. Ensina que o reino de Deus começa pequeno dentro de cada um, porque a natureza não dá saltos, né? Ninguém planta uma sementinha e já vira uma árvore da noite para o dia. A natureza não dá saltos. Como uma semente de pensamento, palavra ou gesto, né? A parábola mostra que o crescimento espiritual não é instantâneo, né? O crescimento espiritual não é instantâneo. Ele exige paciência, exige esforço contínuo, exige trabalho, para que a semente se desenvolva a se fortalecer como um processo gradual de evolução, né? Essa parábola diz muito como ela é pequenininha e precisa ser cultivada, né? Então, a fé é a pequena semente de mostarda que cresce devagar em várias encarnações. Ela cresce devagar em várias encarnações. O espírito nunca regride, mas ele pode estacionar. E a gente precisa continuar a tarefa do bom jardineiro. Saber adubar essa árvore, né? É uma conquista do espírito na grande caminhada evolutiva ascensional. Em uns a fé é inata. O que significa isso? Já teve amizade antiga com Deus, né? Já descobriu o tesouro perdido no campo há mais tempo, em outroras vidas, né? Então já nasce uma nova vida com isso forte, porque ele já cultivou, porque ele já conquistou, ele já encontrou o tesouro perdido, né, no campo da sua alma. Outros não, outros ainda estão em processo dessa descoberta, né? Estão em início, então é mais difícil a caminhada deles, porque ainda não aumentou a amizade com Deus. Então basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste, pois já trazem a base de outras vidas. Em outros, porém, ela é um longo caminho a ser iniciado. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente vê que a caminhada é longa, mas ela é possível. Ela é possível. E ela é possível até pular várias etapas, acelerando, como Maria de Magdala. Maria de Magdala deu um pulo muito alto na evolução dela, em uma oportunidade, né? Em uma vida que ela teve na época de Jesus. E é lógico que ela voltou outras vezes, mas já voltou com uma fé muito grande, né? É uma frase que eu lembro muito de Santo Agostinho, dessa caminhada, né? Eu já trouxe aqui uma vez. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances que podemos ter na Terra. É o maior dos romances.
procurá-lo a maior de nossas aventuras na terra. E se encontrarmos a maior de todas as realizações em nossa vida, né? E nesse processo está a fé crescendo, aumentando, né? É o que Santo Agostinho fala. Não é instantaneamente, é um processo de evolução longo, demorado, mas sempre contínuo. Em se reencarnando, o homem traz, por intuição e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência, em filosofia e em religiosidade. Quando retornar, será instintivamente melhor. Seu espírito começa a amadurecer na escola do sofrimento e pelo trabalho terá mais firmeza. Longe de recomeçar do zero, né? Numa outra vida, ele nunca recomeça do zero. Ele traz as conquistas que ele já tem na sua alma. Ele possui um fundo de base cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para progredir mais. Assim começa a aparecer raios de pequena luz de fé raciocinada. Raios de pequena luz no seu coração de fé racional, de fé inabalável. Uns relampejos começam a aparecer. E a facilidade de assimilar verdades espirituais já é sinal do homem de progresso anterior. Se hoje temos facilidades para ler livros, compreender estudos com facilidade, podem ter certeza, houve progresso em vidas passadas, né? A sementinha está crescendo. O espírito nunca regride, ele pode estacionar, né? Mas tem que recomeçar sua evolução de novo. Olha o que Haroldo Dutra nos traz, que interessante. Todo esforço verdadeiro precisa contar com o tempo. Não há milagre na obra divina. A natureza não dá saltos mirabolantes. Se nas parábolas do mundo agrícola Deus é comparado a um agricultor, nós precisamos entender o espírito de sequência da natureza. Nenhuma semente sai imediatamente da sua condição e se transforma num fruto ou numa árvore do dia para a noite. Tudo demanda um tempo. Um espírito de progresso, fases, ciclos para que se possa revelar. A vinda de Jesus ao mundo trouxe a mensagem insuperável do Evangelho, mas aguardaria séculos e séculos. E ainda hoje temos dificuldade de compreender. A boa vontade do trabalho íntimo de cada um de nós, para que o Evangelho pudesse produzir os seus frutos individualmente e coletivamente falando. Uma grande mensagem de Haroldo Dutra. Então, a fé precisa do amadurecimento, né? Ela precisa do amadurecimento. É preciso desenvolver um relacionamento profundo com Deus, compreender sua intimidade como Pai. E como Pai, quem ama, cuida. Quem ama, educa, né? Nós precisamos entender essa intimidade de Deus. Até no livro Boa Nova, eu acho que é uma das partes fascinantes, porque todas as partes do livro Boa Nova de Humberto de Campos é maravilhosa. Mas essa aqui eu fiquei estarrecido com a profundidade que ele traz aos seus discípulos de ensinamento. Ele fala assim:
que isso aqui ajuda a fé raciocinada a crescer, né? Ele fala com os seus discípulos: não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. E Jesus continua: não devemos pensar no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa sua criação. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E os Espíritos confirmam no Livro dos Espíritos: mãe de todas as virtudes. A fidelidade a Deus, mãe de todas as virtudes. Mãe da esperança, mãe da caridade, né? Tem um livro maravilhoso de Morgan Freeman, que eu quis pôr aqui também, porque ajuda nesse contexto da fé raciocinada, né? Da fé que amadurece. Ele falando como Deus é, de uma maneira fácil de entender, né? O Morgan Freeman fala no filme assim, quem souber o nome do filme, fala para mim. Ele diz assim, para aquela mãe que estava sofrendo muito na família, e ele conversou com ela de um jeito que ela pôde entender melhor a intimidade de Deus sobre ela. O Morgan Freeman fala assim, ele agindo como se fosse um Deus no filme: se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus vai te dar paciência? Ou Deus dará oportunidade de ser paciente? Se pedirmos coragem a Deus, Deus dará coragem? Ou oportunidades de sermos corajosos? E se alguém pedir que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá a eles oportunidade de se amarem? Isso é muito profundo, gente. Isso é uma fé raciocinada, maravilhosa. Está nesse filme, que eu esqueci o nome. Todos nós teremos desafios na vida para pôr em prática a nossa resiliência. Porque cana só dá caldo no aperto, né, gente? E Deus sabe disso. E nós temos que provar a nossa resiliência. Nós temos que provar bons marinheiros, não é pisando na praia, é no mar alto, aonde tem tempestade. Deus quer saber se a gente é um bom marinheiro, é no mar alto, onde tem tubarão, aonde tem tempestade, onde tem maremoto. Não é pisando na areia branquinha não, confortavelmente não, né? Então, tolerar é uma obra interna. Tolerância é uma obra interna, né? Paciência é uma obra interna. Resignação também. Socorrer é uma obra externa. Consolar, obra exterior. Perdoar, tanto obra interna como externa, né? O auto-perdão e o perdoar alguém são obras, né? Todos nós experimentaremos o amadurecer da fé, todos nós, nessas idas e vindas, nesse planeta de provas e expiações. Não é à toa que está a palavra provas, né? Nós vamos ter que fazer a prova do Enem, não tem jeito, né? De pular de ano, né? Então, todos nós experimentaremos esse amadurecimento da fé. A fé que confia em Deus, mesmo quando falta algo, principalmente quando falta algo, e às vezes nas dificuldades. É na escassez que nós crescemos e amadurecemos. É na nossa própria relação com Deus que percebemos qual é o valor que nós damos a Deus de fato, qual é o valor que estamos dando a Deus de fato. Nós o servimos por aquilo que Ele tem para nos oferecer? Ou por quem Ele é?
né? Nós o servimos por aquilo que Ele tem de nos oferecer nessa vida em bens materiais, ou por aquilo que Ele nos ofereceu de graça por toda a eternidade, né? A fé raciocinada nos ajuda a entender qual que é a melhor resposta, né? Então nós vamos começar com a nossa caminhada inicial, que é a de fé vacilante. Nós ainda estamos vacilando na nossa fé. E aqui com essa parábola, nós vamos entender, essa parábola vai nos colocar em todo setor das nossas vidas. E nós veremos que estamos vacilando em vários campos, né? Porque ainda estamos na fé vacilante. Então essa parábola é maravilhosa, prestem atenção. Um rapaz pediu a Jesus, em oração, um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi ao endereço e, vendo a fila muito grande, ele disse: eles são melhores do que eu. E foi embora. No caminho, chateado, um garoto lhe deu uma rosa. Já dentro do ônibus, ele, chateado, sentou e jogou a rosa pela janela. E ao chegar em casa, brigou com Jesus. E assim, é assim que me tratas? Falava em voz alta, com raiva, né? É assim que você me ama? E foi dormir. E em sonho Jesus lhe disse: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. E aquela rosa foi eu que lhe enviei. Inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado. Em vez de você dar a rosa a ela, você jogou ela fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? A fé vacilante, ela não deixa perceber os sinais, porque ela ainda não consegue raciocinar direito. Ele abre as portas, mostra-lhe o caminho, mas a sua fé é tão pequena que você desiste no primeiro obstáculo. Não desista. Confie que Jesus pode agir na sua vida. Os obstáculos existem para ver até onde vai a sua fé. Não é porque temos fé que tudo será mais fácil. Não é assim. Não é porque a gente pode até ter uma fé grande que tudo vai ser fácil. Não é assim, né? Essa parábola que demonstra uma fé vacilante é o caminho de todos nós nessa nossa jornada, né? Nós estamos aqui para mudar de patamar, né? Começar a trocar de fé um pouco, passar por uma fé mais robusta, né? Uma fé mais inabalável. Começar a sentir a companhia de Deus, começar a sentir que estamos de mãos dadas caminhando com Ele, começar a entender que qualquer lugar que estivermos, Ele está com a gente. E às vezes a gente tem uma fé tão pequena que não percebe a companhia de Deus, né? E aí o que acontece? Começamos a enterrar os talentos, o medo, né? O pessimismo, né? E é tanta coisa que quer enterrar a gente, então nós temos que lutar. E quem tira a gente desses obstáculos é uma fé mais robusta. Ela tem força para vencer esses obstáculos, né?
Então, a construção dessa fé raciocinada, a gente lembra de Jesus, né? Mateus 4:19. Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, eu os farei pescadores de homens, né? Então, a fé raciocinada busca conciliar religião, ciência e filosofia. Busca conciliar os três aspectos, né? Entendendo que não há conflito intrínseco entre elas, nos mostrando que não há conflito intrínseco entre elas, né? A ciência não pode brigar com a religião não pode brigar com a ciência. As três estão de mãos dadas e a fé raciocinada nos mostra isso, né? Que a religião tem que ser reconstruída nessa base de amizade, com esses três aspectos. Esta fé se desenvolve por meio de questionamento e do diálogo entre diversos saberes, sendo uma fé viva em constante atualização. Vamos imaginar uma historinha. O peixe simboliza, é um símbolo central no cristianismo, o peixe, né? Ele representa a verdade, Jesus, o peixe representa Jesus, representa a fé e a vida espiritual. Então, como que nós vamos entender que a fé raciocinada precisa passar por esses três setores, né? Então, imaginemos o pescador com seu alforje, e nesse alforje todos os equipamentos de pescaria, e a vara, ele carregando com o anzol e a linha, né? Seu trabalho, seu talento, né? Que ele traz em vida. E ele está à busca, né? À procura desse peixe. É o lado, é aquele que estuda, é aquele que busca, é aquele que bate na porta. É o pescador passando pela ciência, né? Mas chega um momento que ele senta na beira do rio e joga a varinha. E ele sente que a vara, ela inclina para baixo e a linha fica tensa. Então, quando esse pescador percebe que fisgou algo, ele fisgou o peixe. É o encontro, é a descoberta, é a percepção, é o encontro com o propósito da vida, é a compreensão das coisas, é o encontro do tesouro perdido no campo da nossa alma. Aí o pescador está na filosofia, aquele que descobre, aquele que encontra, ele está com peixe. Então veja bem, ele já passou pela ciência, agora está na filosofia, e para passar para a religiosidade, ele tem que perceber que esse peixe só para ele não basta. O que eu vou fazer sozinho com esse peixe? Aí ele pensa, eu preciso compartilhar com meus irmãos. Eu lembrei de um professor meu em Diamantina, ele pescava uma picape de peixe no Rio São Francisco. Ele pegava 5, levava para a família dele. E o resto da caçamba, ele saía em Diamantina distribuindo na periferia para a população pobre. Aí nesse momento ele entra na religiosidade. Aí ele compartilha, ele divide. Aí ele está já o pescador na religiosidade, na prática, né? Aí ele está realizando os frutos, né? Olha como é que esse pescador passou pela ciência, filosofia e religião, né? E a fé raciocinada nos mostra isso, né? Então, como é a fé? A característica dessa fé raciocinada, ela não aceita tudo sem exame, né? A gente não pode pôr a mão dentro da boca do jacaré aberto e começar a rezar o Pai Nosso, porque aí a gente está indo contra o instinto animal, né? E a falta de bom senso. Nós temos que examinar tudo.
Nós temos que saber que o jacaré é um predador. Né? Nós temos que fazer isso. Então, ela é fundamentada no intelecto e na lógica. Busca comprovação e evidências. Não se isola, né? Expressa através do diálogo, tanto internamente com Deus, como com outras filosofias, ciências e religiões. É a capacidade de se relacionar e comunicar de forma respeitosa e aberta com todas as áreas da vida, com todos os setores da vida. A fé raciocinada é assim. Ela tem que aprender, em todo setor da vida tem algo a aprender. E ela não é dona da verdade, né? Ela procura a verdade. A fé raciocinada é aberta a dúvidas, disposta a mudar suas opiniões quando novas evidências surgirem, né? Dizem que, na ausência de fatos, a opinião do sábio é a dúvida. Na ausência de fatos, a opinião do sábio é a dúvida. É de construção contínua e pausada, porque é feita em várias vidas, né? Essa fé raciocinada. Fruto de várias encarnações, intimamente com Deus, a intimidade com Deus vai crescendo devagar. Ela evita o fanatismo, porque evita a aceitação passiva. Então, a fé raciocinada não é cega, né? Ela não pode aceitar verdades absolutas sem examinar, né? Ela não pode aceitar dogmas impostos, né? Vamos ver o que Allan Kardec vê a fé no livro Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver as instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre a fé. Allan Kardec, como ele vê a fé nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo? Fé como crença, fé como confiança e fé como força interior, determinação. Na fé como crença, raciocinada ou cega, né? Raciocinada é fundamentada na lógica, no intelecto e na compreensão. A cega admite tudo, os dogmas. A fé como confiança, aí ele fala, sabe esperar, né? É esperança, tem a sua postura calma, paciente. E a fé como força interior atua nas necessidades materiais, fé humana, e atua nas necessidades celestiais, fé divina, né? Olha que interpretação de Kardec maravilhosa, né? Ou seja, a fé sendo sincera, ela raciocina, acalma e fortalece. É enriquecedor essa visão de Allan Kardec. Aí, as instruções dos Espíritos sobre a fé no livro Evangelho segundo o Espiritismo. É logo os comentários de Kardec. O que os Espíritos nos dizem? Mãe da esperança e da caridade. Mãe de todas as virtudes. A fé, inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé sincera é empolgante e contagiosa. E isso é fácil de entender, né? A gente via quantas pessoas estavam na fila lá para ver o Chico Xavier, né? E a fé dele era contagiante, era empolgante. Ele só terminava altas horas da madrugada de atender aquele povo todo. E não é só Chico não, gente. O primeiro da fila, Jesus Cristo, né? Ele arrastava multidões. Então a pessoa que é dona de uma fé já bem robusta, ela empolga onde vai, ela contagia, ela consegue consolar com mais facilidade, a força dela aumenta, né? A fé é humana ou divina,
conforme o homem aplica suas faculdades, né? Para necessidades terrenas ou aspirações celestiais. Aí os espíritos falam do magnetismo. Há um segredo aí que está relacionado com o fluido universal, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificado outrora como milagres, né? Teve uma experiência aí, eu já esqueci onde eu fui que eu li, tiraram a microscopia da água num copo antes da oração sobre esse copo, e as moléculas todas desorganizadas. Depois fizeram uma oração nesse copo de água e procuraram ver no microscópio como que estavam as moléculas, tudo em forma organizada, algumas com formas de flores. Uma coisa impressionante. Imaginemos o poder de uma oração do lado de um enfermo. O que deve produzir? Atuando sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulso irresistível. Por isso Jesus sempre pedia que vocês tenham bom ânimo, que vocês tenham boa vontade. É o princípio de todas as coisas que nós vamos realizar, começa com a boa vontade. É aí que o magnetismo começa a aumentar seu poder. Começa tudo com a boa vontade, com bom ânimo. A fagulha que pega fogo, né? E faz esse fogo aumentar. E esse fogo fica tão forte que faz dar calor para o companheiro de jornada que precisa de calor fraterno, né? De calor humano. Cumpre não confundir a fé com presunção. Isso também é importante. Hermance do Fox conceitua presunção como o orgulho no saber. E não pode ser fé. O orgulho no saber é outra coisa, né? É arrogância. Os espíritos falam, a verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. E como que é o clima de quem está portando uma fé já inabalável? Como é o comportamento de uma pessoa que já tem o nascedouro dessa fé no coração? Como que a gente percebe que ela está portando esse tipo de fé? Os espíritos ensinam. Esse tipo de fé não anula a emoção. Esse tipo de fé não anula o sentimento, mas evita que ela domine a razão. Evita que ela domine a razão. Mantém-se firme, busca o entendimento, busca a reflexão e a lógica para se consolidar. Por se caracterizar pelo equilíbrio entre a crença e a razão. Então ela é calma. A pessoa que porta ela é uma pessoa calma, paciente e resiliente. É aquela pessoa que não se abate por nada. Pode estar caindo canivete. Ela está com esperança de que vai passar a tempestade e tudo vai melhorar. E ela vai lutar. Pode ficar difícil e ela continua a caminhada, lutando, né? Então ela é resiliente, faz a pessoa ficar forte diante das adversidades. Ela é proativa, é outra característica, né? Não espera passivamente. Age em favor do que almeja, dá força para realizar as obras, né? Então ela é proativa,
ela sempre espera em Deus trabalhando, né? Ela nunca espera em Deus de braços cruzados. A fé raciocinada e inabalável é desse jeito. Vamos esperar em Deus, vamos esperar trabalhando na medida do possível, né? E o que Emmanuel nos diz também sobre a fé, né? Nos livros clássicos de Emmanuel, né? Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, no Fonte Viva, né? O que Emmanuel traz para nós? Fé inoperante é a fé sem obras. Que diremos de um motor precioso que ninguém utiliza, né? Tá a Ferrari lá, não sei quantos cavalos, mas ela não anda, ela só fica na garagem. E de uma fonte de água que não fertiliza o campo. O que a gente vai dizer disso? E de uma luz que fica escondida. E de uma luz, né, que fica obstaculizada. No Vinha de Luz, Emmanuel fala assim: ela representa a bússola e a lâmpada acesa para nós orientarmos os passos através dos obstáculos da vida. E por fim, Emmanuel fecha com chave de ouro no livro Palavras de Vida Eterna. Fé e obras se complementam. Prece, trabalho, né? Cultura, caridade. Ideal, realização. Templos, oficina. Elas se completam, né? Não pode existir fé viva sem obras. Seria um contrassenso, né? Agora eu vou trazer um alerta importante no tema de fé. E eu achei com Santo Inácio de Loyola, porque a fé nossa tem que buscar outros saberes também, que nos ajudam, né? Estou buscando em Santo Inácio de Loyola e em Baltasar Gracián, que foi um jesuíta espanhol, em 1647. Olha o que esses dois falam. Eu acho muito importante nesse tema de fé raciocinada, né? Trabalhai como se tudo dependesse de vós, e orai como se tudo dependesse de Deus. Aponta para a humildade e a confiança de que, apesar do esforço humano, a providência divina é quem guia e sustenta todas as coisas. Quando os recursos da terra se esgotam, as portas do céu se abrem. Olha o que Baltasar Gracián fala, que é o jesuíta, né, espanhol. Usar meios humanos como se os divinos não existissem. E os meios divinos usar como se não existisse nenhum humano. É uma metáfora que sugere que se deve agir com toda a sua inteligência e engenhosidade humana à sua disposição. Usar todas as ferramentas disponíveis que você tem e que já conquistou, humanas e divinas, para navegar as complexidades da vida, para não correr o risco de cruzar os braços e ficar na dependência de forças externas ou da sorte, se é que a sorte existe, né? Ou seja, é um sábio conselho para nós, para ser proativo e estratégico em todas as áreas da vida, né? Alguns dizem que a sorte é irmã gêmea do esforço.
Olha que belo casal, né? De gêmeos, né? A sorte é a irmã gêmea do esforço. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu esforço. Esforçar ao máximo e não parar no meio do caminho e cruzar os braços. Tem um caso interessante de Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco teve uma febre e começou a ficar triste. Aí já estava pensando em não frequentar lá o centro para realizar seus trabalhos daquele centro. A febre foi aumentando e ele chegou à conclusão que ele estava morrendo. Assim, nossa, eu vou morrer mesmo, não tem jeito para mim não. A coisa só está piorando. E buscou a ajuda de Emmanuel. Emmanuel olhou para ele e fez caso e foi embora. Aí veio a Joana de Ângeles, falou: o que foi? O que você tem? Ué, você não está vendo que eu estou morrendo? Vamos trabalhar de volta. Mas você não está vendo que eu estou morrendo? Aí a Joana responde para ele: ué, e daí? Eu já morri e estou trabalhando. Né? Aí ele tomou aquele susto, falou assim: não, deixa eu ir lá para o centro, mesmo com febre. E no andar da carruagem, trabalhando na mesa, ele percebeu que a febre tinha ido embora. Né? Então não podemos esperar em Deus de braços cruzados. Não podemos. A Chico Xavier morria de medo de pessoas que falavam assim: já estou 3 dias na cama e não consigo melhorar. Dá medo. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para merecer a nossa cura, né? Merecer a ajuda da espiritualidade. Porque Paulo de Tarso fala: estamos rodeados de testemunhas. E muitas delas é médico, muitas delas é enfermeiro, para nos socorrer, né? Estamos rodeados de testemunhas. Então nós devemos dar o nosso esforço, né? Então eu vou encerrar o estudo da noite com a prova de fé raciocinada mais forte que tem no Evangelho, né? Esse centurião tinha uma fé muito imensa, muito grande. E a gente, pelo estudo da noite, sabe que deve ser um espírito antigo, que já viveu muito e já conquistou essa amizade com Deus há mais tempo, outrora, né? E veio nessa encarnação para encontrar com Jesus. E Jesus ficou abismado, que ele falou que nunca viu uma fé tão grande como essa em Israel. Então nós vamos terminar o estudo da noite falando dessa parábola maravilhosa, desse centurião que procurou Jesus pelo servo, não por ele, né? Pelo amor, ele procurou Jesus pelo amor que ele sentia pelo servo e que ele precisava batalhar para conseguir a cura daquele servo que ele tinha como filho, né? Então, quais as lições? Eu não trouxe a parábola para ler, porque todos nós já conhecemos essa parábola do centurião, né? Então vamos ler as lições que nós vamos aprender com ela. O grande exemplo da fé raciocinada. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus e se submeteu a ela. Poder é diferente de autoridade, né? O centurião se submeteu, reconheceu em Jesus uma grande autoridade, né? Nosso governador celestial, né? Da terra, não pediu nada para si. Não há relato no Evangelho que o centurião pediu um palito de fósforo para ele. Ele não pediu nada para si. Mas pelo próximo, né? Colocar-se no lugar de alguém toca o coração de Deus. Saber se colocar no lugar de alguém toca o coração de Deus. Ao reconhecer que não era digno, o centurião nos deu uma aula de humildade. Ele nos deu uma aula de humildade.
João Batista também deu essa aula de humildade, né, gente? Quando ele estava vendo que Jesus estava só crescendo, ouvindo falar de Jesus, ele começando a obra dele, João Batista fala assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça, né? É preciso que o meu ego diminua para que a humildade tome moradia, né? Antes de Jesus chegar, isso aqui é um fato importante. Comenta os estudos bíblicos, né? Que o centurião, ele já tinha ajudado os judeus na construção da sinagoga. Era um homem que já tinha plantado sementes do bem. Ele já tinha plantado as sementes do bem no seu caminho. Com isso, os judeus insistiam com Jesus para socorrê-lo. O centurião também já tinha muitos advogados, porque ele já tinha ajudado muita gente, né? Nenhum bem que fazemos nesse mundo é perdido. Ele transforma em nosso advogado nas horas difíceis. E a gente percebe que o centurião chegou à frente de Jesus e não bateu no peito: eu construí a sinagoga para vocês. De modo algum. Ele não tocou em nada, né? De acordo com o texto, sua motivação era só o amor e não troca de favores. Ele não tocou em momento nenhum sobre a sua participação na sinagoga. Quem faz porque ama não espera reconhecimento das pessoas. Era um serviço que prestava como um pai daquele servo, né? É o pai procurando ajuda para o seu filho. E ele não precisava ser visto. Era autoridade romana e não ordenou a Jesus para que fizesse o milagre. Ele era autoridade, né? Mandava em 100 soldados. E em momento nenhum ele exigiu de Jesus. Porque exigir é diferente de pedir, né? Reconheceu a autoridade suprema de Jesus e suplicou, reconhecendo seu poder transitório na terra e vendo o de Jesus atemporal, né? Um poder que nunca passa. O centurião sabia que o seu poder era transitório, né? Era temporal. O de Jesus era atemporal. O centurião não se deixou contaminar pela farda, ele não se deixou contaminar pelos títulos que tinha, pelos brasões que carregava, pelo cargo que exercia e pelo poder militar que ele tinha. Apenas compadecia do seu servo. A fé era tão imensa que pediu a Jesus somente um gesto, somente uma palavra, somente um pensamento. Diferente de Tomé, né? Que precisou ver para depois crer. Totalmente diferente de Tomé. Ele acreditou que Jesus poderia curar à distância e que bastava só um pensamento dele, pois via nele um general das milícias celestes, né? A parábola do centurião é o exemplo máximo da fé raciocinada. E Jesus encantou com o raciocínio dele. Eu sou um homem que manda em 100 soldados. Quando eu falo com um vai ali, eu sei que ele vai. Faz aquilo, eu sei que ele faz. Ele nem precisa ver o soldado. Imagina o poder de Jesus, então. Como centurião, ele realizava isso à distância. Imagina, então, na cabeça dele, um homem com autoridade dessa, ele coordena anjos, serafins, né? Principados celestes. Basta só um pensamento dele, já chegou lá o socorro, né? Olha que fé raciocinada que esse centurião tinha. E a gente concorda. Por que Jesus encantou?
Nunca vi tamanha fé como essa em Israel. Então é isso, gente. O recado da noite nesse estudo. Essa fagulha que nós carregamos, que ainda insiste ser vacilante em alguns momentos, mas que precisamos transformar esses relampejos de luz raciocinada em luz contínua. A fé vacilante é como aquela luz de fazenda que é movida por um gerador fraco. E às vezes a gente olha para o teto, a luz está assim, está piscando, porque o gerador ainda está fraco. Então nós precisamos ter uma fé que vai nos dar essa luz contínua, viva, forte, que vai nos acalmar, vai nos fazer compreender e vai nos fortalecer para nós termos coragem de agir, coragem de praticar, Vai nos dar essa força, E somente uma fé robusta é que vai fazer a gente andar, praticar, agir, procurar frutificar, deixar de ser árvore seca, sem folhas, sem sombra. É ela que vai fazer a árvore. Somos árvores que andamos, Os homens são árvores que andam. Vai fazer com que, a algum momento, nós começamos a criar folhas e já poderemos dar sombra para o caminhante que está cansado no caminho. E mais adiante, com muito aproveitamento, já poderemos dar frutos para saciar a fome daquele que cruza o nosso caminho. Como um símbolo aqui, a jabuticabeira. Eu já tive na minha casa, mas com o tempo meu pai pediu para cortar ela, que foi fazer uma construção, mas eu lembro que quando a jabuticaba dava fruto, era impossível contar quantos tinham na jabuticabeira, que é uma árvore que é um símbolo de muitos frutos, E Deus espera que no futuro sejamos pés de jabuticabas, Que Jesus nos fortaleça para no dia a dia a gente lembrar que nós temos uma ferramenta preciosa. Por isso que Paulo falou em primeiro lugar fé, esperança e amor. Mas ele começou com a fé, O princípio de tudo, a nossa fidelidade com Deus. Porque daí conseguiremos grandes feitos, Grandes conquistas. E a evolução do Espírito vai caminhando bem, Que Jesus nos ampare. Agradeço a paciência que tiveram comigo. Um abraço à espiritualidade amiga dessa casa e que Deus nos conforte a cada dia. Obrigado. Nós agradecemos ao Adriano pela colaboração nessa noite, por nos lembrar dessa ferramenta tão importante que nós temos a nosso favor, mas que precisamos cuidar. Então, convido a todos a fechar os olhos, em agradecimento ao Pai por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, refletindo acerca dos ensinos tão claros que essa doutrina nos traz. Que possamos todos os dias alimentar a nossa fé, fortalecer essa ferramenta tão importante para a nossa caminhada, para que sejamos exemplo para aqueles que estão junto de nós, mas que nos esforcemos diariamente por realmente estudar, compreender essa doutrina, pois só assim teremos o pensamento mais claro, com mais convicção do porquê estarmos aqui, do porquê sofremos e o que faremos para que ao final dessa jornada saiamos daqui bem, saiamos daqui felizes. Que Dr. Bezerra e toda a sua equipe visite a todos aqueles que colocaram seus nomes no nosso livro de prece, mas principalmente, Pai, a tantos que sofrem
Há tantos que estão sem o alimento, sem o teto, sem a família para acolher. Há tantos países ainda em tantos conflitos. Visite, Pai, cada um. Dê a cada um o reconforto, o entendimento, a força para prosseguir. Graças te damos hoje e em todos os instantes das nossas vidas.